A espada e a tocha. Capítulo 5. A espada, parte B. O que você está sentindo é a paixão por minha palavra. Você está segurando a minha palavra viva. É isso que o verdadeiro amor à minha palavra faz. Os que têm o verdadeiro amor pela minha verdade amam aqueles por quem eu a entreguei. O Espírito vai soprar novamente nas Escrituras. E esse amor por minha palavra virá sobre os meus mensageiros em sua geração, disse o Senhor de forma bastante sóbria. Que tesouro! Continuei a pensar. Como alguém não poderia amar isso? Mal vi a hora de começar a usar a espada. Então, senti uma forte compulsão para usá-la em mim mesmo, para cravá-la lá no fundo do meu coração. Faça isso, disse o Senhor. Apontei a lâmina para o meu coração e a enfiei no meu peito. Assim que fiz isso, ela desapareceu como se tivesse sido absorvida por mim. Senti uma leve dor, mas quando olhei, não havia nenhum ferimento. Então, a sensação de força que eu havia percebido que ela estava me dando foi muito mais rápida. Em questão de minutos, senti como se pudesse voar, levantar prédios e até atravessar paredes. Comecei a sentir que poderia fazer qualquer coisa, pois o poder que estava em mim era tão grande que eu não precisava obedecer às leis físicas. Também senti que não havia limite para o alcance dos meus olhos, ou até onde eu poderia aumentar alguma coisa para a qual estivesse olhando a fim de vê-la com mais detalhes. Minha mente então começou a se despertar. Meu entendimento começou a aumentar até que senti como se o universo estivesse aberto diante de mim, percebendo e entendendo seus segredos. Esse era outro tipo de sentimento incrivelmente maravilhoso. Eu estava vendo tudo pelo Espírito, não só com meus próprios olhos e mente. Sentia-me em unidade com tudo que eu avistava. Também sentia um grande amor por tudo que eu contemplava. Não havia nenhum sentimento terreno que pudesse se comparar a isso, e era algo que aumentava. Esse é o poder da minha palavra para aqueles que a receberão no coração. O Senhor explicou. Receber minha palavra no seu coração é algo que precisa ser sua busca diária. Então, você começará a ver e terá entendimento. Foi pela minha palavra que o universo foi criado, e é por ela que ele se sustém. Ela é a resposta para todo problema humano. Se você recebê-la no coração, ela crescerá no seu interior, e você jamais parará de crescer. Sua mente continuará a se abrir, e seu conhecimento aumentará para sempre. Eu criei a mente do homem para se expandir sempre, a fim de que ele pudesse me conhecer, bem como aos meus caminhos e às minhas obras. Primeiro, você precisa receber minha palavra no seu coração. Depois, ela abrirá sua mente. Se você apenas recebê-la em sua mente, ela não viverá. Minha palavra viva deve ser recebida primeiro no coração, e depois sua mente se abrirá. Eu não conseguia parar de pensar na antiga controvérsia. É preciso entender para crer ou devemos crer para entender? Eu sabia a resposta. Você está certo, disse ele. Somente quando você crê é que pode entender. Mesmo assim, é correto procurar entender. Quando o seu entendimento deixa de crescer, é porque você se desviou do caminho da vida. Uma vez que continuar neste caminho, você crescerá. O seu entendimento crescerá também. Enquanto o Senhor falava, me virei para olhar para ele. Comecei a ver a glória que não compete a qualquer linguagem humana descrever. Fisicamente, sentia a glória que estava vendo. Sabia que era ela porque ele e a espada que eu havia cravado no meu coração eram uma coisa só. Quando a sua palavra estava em meu coração, pude ver a sua glória como nunca antes.
À medida que eu olhava para ele, minha visão começou a aumentar. À medida que ela aumentava, eu via cada vez mais a sua glória. Eu sabia que isso jamais poderia ter fim e não queria que tivesse. Entendi como os querubins e as miríades angelicais que adoravam diante dele por séculos e séculos permaneciam em um estado contínuo de tão grande temor e maravilha a ponto de jamais quererem fazer outra coisa. Eu queria ficar ali para sempre e me juntar a eles. O que você experimenta é só um pouquinho da alegria que existe na verdadeira vida, o Senhor continuou. A verdadeira vida só é encontrada em mim. Essa alegria é a sua força. Para aqueles que me seguem, essa alegria não só será deles para sempre, como aumentará para sempre. Agora você deve se lembrar disso. A alegria da minha presença pode tão somente sustentá-lo para que você passe pelo que está vindo. Você conhecerá a minha alegria, e ela crescerá em você. Mas para fazer a minha obra, você também deve conhecer a minha dor. Então, ele se virou e eu vi as suas costas. Ele ainda estava ferido, e as feridas eram terríveis. Enquanto eu olhava para elas, elas aumentaram. Comecei a ver a escuridão, a doença, o desespero e a morte. Senti uma tristeza e um lamento piores do que qualquer coisa que eu jamais havia sentido. A tristeza chegou a ser tão forte quanto a alegria. Tive a sensação de estar olhando para o próprio inferno. À medida que continuei a olhar, vi a raiva descer como uma cascata em forma de fúria, e matança até o sangue começar a correr como um rio. Vi a luxúria se transformar em uma terrível e ardente doença, que entrava em erupção como um vulcão, e destruía tudo o que estava em seu caminho. Senti um pungente egoísmo por tudo, que era exatamente o oposto do que eu havia sentido antes. Esse egoísmo liberava uma escuridão asfixiante que queimava meus pulmões. Ele também aumentava e se expandia. Quando percebi que não poderia viver por muito mais tempo com o pavor e o desespero que tomavam conta de mim, clamei para que o Senhor me salvasse ou me matasse. O Senhor virou-se. Eu já não tinha mais força. Caí no chão e ainda desejei morrer. Deitado ali, pude ouvir o Senhor, mas ele parecia estar muito distante. Eu havia aparentemente perdido toda a compreensão da glória que havia visto alguns instantes atrás. Poderiam ser as trevas muito mais fortes do que a glória? Me perguntei. Este é um pouquinho do poder que está diante de você em seu tempo. Se você não tivesse experimentado primeiro a minha glória, não teria sobrevivido. Eu venci todo o mal. E você virá a conhecer o poder da minha glória sobre todo o mal, mas precisa conhecer o poder do mal que os homens estão prestes a enfrentar. Você precisa aprender a andar na minha presença em meio ao mal e vencer. Se não permanecer em mim, será vencido. Ouvi tudo o que o Senhor disse, embora ele ainda parecesse distante. Então, senti algo em minha mão. Era a espada. Ela estava se movendo de um lado para o outro, sozinha. Em vez de eu a agarrar, era ela quem se agarrava à minha mão. Logo minhas forças começaram a voltar. Levantei-me devagar. Não conseguia me lembrar de outra ocasião quando me senti tão imundo. Aos poucos, a sensação começou a desaparecer como se eu estivesse sendo lavado pela leve brisa que a espada em movimento estava criando. Logo consegui ficar em pé. Então, pude ver o Senhor e a sua glória novamente. O que você viu é o peso que carrego, disse-me o Senhor. Você viu o que está acontecendo agora. As trevas também estão aumentando. A própria terra não poderá suportar o mal do homem por muito mais tempo. Ela irá rebelar-se contra ele. E o pavor aumentará à medida que começar a se enfurecer e sentir as dores de parto.
O homem está prestes a conhecer o medo tal como nunca experimentou desde o princípio. Aqueles que permanecerem em mim irão de igual modo levantar-se com fé como nunca se viu antes. Por causa do medo que agora está sendo liberado, reservei as maiores demonstrações de fé para este momento. Senhor, como alguém poderá sobreviver? Implorei ainda um pouco abalado com o que havia visto. As trevas até pareceram superar a glória e a beleza que eu estava contemplando. Está se aproximando o tempo em que ninguém poderá sobreviver ao que liberou sobre si mesmo, e todos perecerão se eu não puser um fim a isso. Eu redimi a terra e irei redimi-la. Em meio às maiores trevas, liberarei uma luz ainda maior. A maior luz é o meu amor pelo mundo e a minha redenção. Você precisa aprender a carregar a tocha e a espada em meio às trevas. Necessita aprender a levar sempre o meu amor e a minha redenção. Quando você aprender a amar os mais miseráveis e os mais desprezíveis, até aqueles que estão nas garras das profundas trevas, então minha palavra de redenção será de fato estabelecida em seu coração. O poder da minha redenção então fluirá por meio de você. Quando Moisés pediu para ver a minha glória, mostrei-lhe minhas costas. Ele viu os açoites que eu haveria de levar pelos pecados do mundo e contemplou o que você viu, que é o que suportei na cruz, o pecado pelo qual já havia pagado. Essa é a minha glória também. Não há problema algum em você querer ver minha face, conhecer a beleza e a vida que há em mim. Não há problema algum em você querer levar isso ao mundo, mas há outra glória que você precisa conhecer e levar. Essa foi a dor que suportei por você. Os maiores heróis do mundo são aqueles que vencem os maiores inimigos. Os maiores santos são aqueles que vencem as maiores trevas. Você está sendo enviado para convocar aqueles que me servirão nos momentos mais difíceis. Portanto, deve conhecer as profundezas da minha redenção. Você deve conhecer no fundo do seu coração o meu amor por aqueles que estão nas garras do maior mal. Também deve saber que o poder da minha redenção é grande o suficiente até para eles. A espada que está sendo dada aos meus mensageiros nos últimos dias pode quebrar qualquer jugo e romper qualquer cadeia. Minha luz é mais forte do que qualquer escuridão. Suas palavras me lavavam de modo que continuei a sentir uma profunda limpeza de tudo que eu havia visto das trevas. Enquanto eu ouvia, continuei a brandir a espada até sentir que minha visão e minha força haviam retornado por completo. Eu sabia que não poderia esquecer o poder da palavra da redenção para me purificar a alma e restaurar a minha visão e força. Meu coração estava ardendo e eu sabia que era a vida da espada que havia sido cravada nele, bem como seu poder em minha mão. Eu sabia que essa conexão entre palavra em meu coração e em minha mão era a conexão entre a fé e as obras. As duas eram necessárias para purificar-me e restaurar-me, bem como são necessárias para todos. Este era o entendimento que eu jamais poderia esquecer. Depois de um tempo, o Senhor continuou: Você precisa ter a espada e a tocha. Necessita viver em minha presença manifesta e ter minha palavra em seu coração e em sua mão. Você precisa ensinar isso a meus mensageiros. Ninguém vencerá os tempos que hão de vir sem elas. Você precisa crescer mais rápido na luz do que as trevas estão crescendo. Minha luz é mais forte, mas para permanecer na luz, é preciso estar crescendo. Enquanto eu ouvia, instintivamente continuei a balançar a espada. E com isso, a força continuou a aumentar. Novamente, comecei a sentir que poderia voar, que era capaz de vencer qualquer poder terreno.
Enquanto eu olhava para o Senhor, sua glória aumentava e se expandia. Então, segurei a espada com as 2 mãos, o mais firme possível. Eu sabia o que estava por vir e o que eu teria que fazer. O Senhor então virou-se novamente para que eu pudesse ver suas costas. Quando ele fez isso, penetrei nas trevas.